Pessoal, ontem nós abrimos ali um fórum, né, de perguntas e chegaram muitas perguntas. E nós nos comprometemos que hoje nós estaríamos respondendo, nós na escola estaria respondendo essas perguntas. E chegou muita coisa pela internet também. E tinha muito tema, muitas perguntas, iam pelo mesmo viés, sobre cinema, né, e outra sobre a música. Então, eu vou responder, eu vou sintetizar essa quantidade de perguntas, tá certo? E você que fez a pergunta pelo canal, usando a internet, também vai ser respondido, embora algumas já foram respondidas aqui ontem. Tá bom? Então, eu estou sintetizando as perguntas que chegaram até nós e vou passar para ele. A primeira pergunta que surgiu foi tratado dos efeitos do cinema, né, a respeito do nosso lobo frontal e etc. Mas a pergunta é: ir ao cinema é pecado? Ou o que você assiste lá seria pecado? So the question is, go to the movies. Is that a sin or what do you watch? I think that going to the cinema or the theater, Eu acho que ir para o cinema ou ao teatro, I have to understand it from the scientific effect on my brain. eu tenho que entender os efeitos do lado científico no meu cérebro. When you sit in a dark room Quando você senta num quarto escuro and you stare at that screen that is blinking at you, e você fica encarando aquela luz que fica piscando para você, it has a much greater effect tem um efeito bem maior than simply the television. do que simplesmente a televisão. So I tend to look at everything Então eu tendo a olhar a tudo as, what does my Bible say? com o que a minha Bíblia diz. And is this movie preaching the same message that would be in my Bible? E será que esse filme está pregando a mesma mensagem que teria na minha Bíblia? Because if you go to the movie theater, Porque se você for para o cinema, your mind sua mente does not have the ability to filter the information. não tem a habilidade de filtrar a informação. So if there are things that are different than what the Bible's teaching you, Então, se há coisas divergentes do que a Bíblia ensina, it goes into your brain então isso entra no seu cérebro and stays there. e fica lá. So I choose not to go to the theater. Então eu escolho não ir ao cinema. I choose to take the advice that Mrs. White said. Eu escolho seguir o conselho que a senhora White diz. That there is a lot of things that are coming out of the mainstream Hollywood movie theaters Que há várias coisas que estão saindo dos filmes atuais de Hollywood that are teaching very bad things. que estão ensinando coisas bem ruins. But I want you to look at this war Mas eu quero que vocês olhem essa guerra between what does the Bible say entre o que a Bíblia diz and what does this teach me. e o que esse filme me ensina. And if you're really questioning these E things, se você está realmente questionando essas coisas, ask God pergunte a Deus if He wants you to go to the movie theater. se Ele quer que você vá ao cinema. Give Him permission Dê a Ele permissão to make you feel uneasy para fazer você se sentir desconfortável if He doesn't want you there. se Ele não quer que você vá para esses lugares. If you let God make those decisions with you, Se você deixar Deus tomar essas decisões com você, He will direct your paths. Ele vai direcionar os seus caminhos. And so pray about it. Então, ore a respeito disso. I'm very careful Eu sou muito cauteloso to say this is a sin or this is a sin. em dizer isso é pecado ou aquilo é pecado. I can tell you what my Bible says, Eu posso dizer o que a minha Bíblia diz. but nowhere in the Bible does it say you can't go to the theater. Mas em nenhum lugar na Bíblia vai dizer que você não pode ir ao cinema. So you have to use the principles that are in the Bible Então você tem que usar os princípios que tem na Bíblia to apply it to your life. para aplicar na sua vida. And I believe that God gives us the ability to reason E eu creio que Deus nos dá a habilidade de razoar essas coisas and use our judgment e usar o nosso julgamento to make those decisions. para fazer essas decisões. But if you want to know my opinion, Mas se você quiser saber a minha opinião, I personally don't go. eu pessoalmente não vou. Ok. Complementando a resposta dele, ontem ele comentou, inclusive, que ele cresceu no lar adventista, e mesmo, usando os termos dele, né, mesmo crescendo no lar adventista e na igreja, estudando o espírito de profecia, ainda assim ele frequentava determinados lugares, e isso acabou influenciando ele negativamente, inclusive o cinema, né, só complementando a resposta que ele deu ontem, tá certo? E a segunda pergunta é se a música tem a mesma influência em relação ao cinema.
em termos de prejuízo, porque nós sabemos que a música provoca sentimentos, né? Desperta sentimentos. E se ela tem a mesma influência negativamente na mente, se é comparada ao seu efeito na mente, como é comparado se é o mesmo efeito em relação ao cinema. He wants to know if the music, if it has the same like damaging effects on your brain as the movies does. Music. Who here likes music? Quem aqui escreve música? Is there anyone here that doesn't like music? Tem alguém aqui que não gosta de música ou escreve? Hates music? Que odeia música? I see like one hand. Tem uma mão ali. I'll tell you what. Everyone likes music. Eu vou dizer, todo mundo gosta de música. And music is the emotion that we feel. E a música é a emoção que a gente sente. Have you ever watched a movie with no music? Você já assistiu algum filme sem música? It's completely boring. É completamente chato. If you watch an actual movie being made, Se vocês vissem um filme de verdade sendo feito, it looks silly. parece bobo. It's boring. É chato. But when they put music with it, Mas quando eles colocam música, trilha sonora, it makes you feel the emotions faz com que a gente sinta as emoções and you feel good about whatever they're showing you. e você se sente bem com o que quer que seja que eles estão te mostrando. It's the same principle as how the advertising industry works. É o mesmo princípio de como a indústria da publicidade funciona. When they want you to buy their product, Quando eles querem que você compre o produto deles, they want you to feel good about their product. eles querem que você se sinta bem a respeito do produto So when you deles. see their product, Então, quando você vê o produto deles, you have positive feelings for it. você tem uns sentimentos positivos a That respeito helps disso. seal the message into your mind. E isso ajuda a selar a mensagem na sua mente. So in movies, Então, nos filmes, the music a música is the emotion. é a emoção. And the greater we enjoy that music, E quanto mais a gente gosta daquelas the músicas, greater the message impacts us. mais a mensagem impacta a gente. Why do we sing before somebody comes up here and preaches? Por que a gente canta antes que alguém sobe aqui e prega? Why sing? Por que cantar? Because what it does is it opens up your heart Porque o que a música faz? Ela abre o seu coração to receive a message. para receber uma mensagem. So when you go to the movies Então, quando você vai para o cinema and you have music that is preaching all kinds of terrible things, e você tem essas músicas que estão pregando todo tipo de coisas terríveis, it opens up your heart isso abre o seu coração to accept that message. para aceitar aquela mensagem. That's why music E é por isso que a música is a very dangerous tool that the devil uses. é uma ferramenta bem perigosa que o diabo usa. You have to consider the thought that Lucifer's job in heaven was in charge of the choirs. A gente tem que levar em consideração que o trabalho de Lúcifer no céu era regente do coro. He knows music better than anyone on the earth. Ele conhece a música melhor que qualquer um nessa terra. If you look at the movie industry and the music industry, Se você analisar a indústria dos filmes e da música, and you've seen what the movie industry is teaching all kinds of terrible things, e você vê que essas indústrias estão ensinando toda sorte de tipo de coisas terríveis, the music industry is 10 times worse. a indústria da música às vezes 10 vezes pior que a dos filmes. So be careful what type of music you let into your life, Então toma cuidado com que tipo de música você deixa entrar na sua vida. because all music affects us Porque toda música tem um efeito sobre nós and it plays with our emotions. e brinca com as nossas emoções. Ok, então está respondido, tá? Eu agradeço as perguntas, você que fez a sua pergunta. Tem algumas outras perguntas que a gente vai respondendo pela internet também. E se você tiver alguma outra dúvida, pode procurar o Scott aqui no final, que ele pode tentar resolver, tá bom? Deus abençoe. Vamos continuar então a nossa programação. Let's go. I hope that you've learned something over this weekend. Eu espero que vocês tenham aprendido algo no curso desse fim de semana. And I'm going to repeat something to you Eu vou repetir algo para vocês that I have said over and over and over again. que eu disse várias vezes. Not everything you see on TV is evil. Nem tudo que você vê na TV é ruim. Just because it's on TV Só porque está na TV, does not make it a sin. não faz disso um pecado. We put religious programming on TV. Nós colocamos programas religiosos na TV. The TV in and of itself is not evil. A TV em si não é do mal. I want you to think of everything that you let into your life, Eu quero que vocês pensem em tudo que vocês deixam entrar nas suas vidas. to look at it
a olhar through the lens of the Bible. através das lentes da Bíblia. People always want to ask, As pessoas sempre querem perguntar, give me a list of movies me dá uma lista de filmes that I can watch. que eu possa assistir. Tell me what's good and tell me what's Me bad. diz o que é bom e o que é ruim. You will never hear me say out of my mouth a list of movies. Você nunca vai ouvir sair da minha boca uma lista de filmes. The reason is because it's impossible to name everything that's out there. A razão disso é porque é impossível dar um nome de todos os filmes que estão lá But fora. more importantly, I want to teach you a principle. Mas mais importante, eu quero ensinar para vocês um princípio. How to use the Bible Como usar a Bíblia to see the truth around you. para enxergar a verdade ao seu So redor. this morning, Então essa manhã we're going to talk about social media. nós vamos falar sobre redes sociais. How many of you use social media? Quantos de vocês usam redes sociais? Almost everybody in the room. Quase todo mundo aqui no Good, I'm recinto. in the right place. Bom, então estou no lugar certo. I use social media. Eu uso redes sociais. I want to say this before I begin this presentation. Eu quero dizer isso antes de começar essa apresentação. Social media is not evil in and of itself. A rede social também em si não é má. It's the same thing as the É a television. mesma coisa da televisão. It is not the technology that's the evil thing. Não é a tecnologia que é o coisa ruim. It's what it does to us É o que ela faz com a gente and produces in us. e produz dentro da gente. Everybody Todo mundo around the ao world redor do mundo deals with social media. lidam com redes sociais. How many of you have ever taken a selfie? Quantos de vocês já tiraram uma selfie? Yes? Sim? I love selfies. We took this yesterday. Eu amo selfie. A gente tirou essa aqui ontem. It's a fun thing to do with your friends. É algo divertido para se fazer com os amigos. Did you know Vocês sabiam that the number one most used word in the world last year que a palavra mais usada no mundo ano passado was selfie? foi selfie? That tells me Isso me diz what is the world obsessed with. com o que o mundo está obcecado. You see, we are in this strange space of time. Você vê, a gente está nesse estranho espaço-tempo. We're at the end of the war in heaven and earth. Nós estamos no fim da guerra entre o céu e a terra. And this war that is about to finish on this planet, E essa guerra que está prestes a findar neste planeta, God is wanting to put His character in us. Deus quer colocar o seu caráter dentro da gente. And I find it very interesting E eu acho muito interessante that we have que nós temos in our world right now no nosso mundo agora mesmo something algo that makes us look at ourselves. que nos faz olhar para nós mesmos. When God is wanting us to build up His character, Quando Deus quer construir o seu caráter, the devil is giving us something that builds up our own character. o diabo está nos dando algo que está construindo o nosso próprio caráter. It seems like the whole world has gone crazy over social media. Parece que o mundo todo assim se viciou nas redes sociais. It doesn't matter what culture you live in, Não importa qual cultura que você vive, social media is growing. as redes sociais estão crescendo. Here is some Bible text that I want you to think about. It comes from Ecclesiastes 1, chapter 9. Aqui tem uns versos da Bíblia que eu quero que vocês analisem. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é, e o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. I believe that there is nothing, like the Bible says, nothing that is new under the sun. Eu creio, como a Bíblia diz, que não há nada de novo debaixo do sol. The devil has the same tricks he uses, and he's used since the beginning of time. O diabo tem as mesmas armações que ele usa desde o princípio dos tempos. All he does is change the package Tudo que ele faz é, ele muda a embalagem and send it to us. e envia pra gente. Our greatest battle Nossa maior batalha is with ourselves. é com nós mesmos. That is our greatest battle. Essa é a nossa maior But it batalha. has been the greatest battle since the beginning of time. Mas essa foi a maior batalha desde o princípio dos tempos. Every culture, Toda cultura, every civilization toda has civilização battled themselves. lutou contra si mesmos. So I want to talk about this in terms of social media. Então eu quero falar isso em termos de redes sociais. What is the problem with social media? Qual é o problema com as redes sociais? Here, I want to read to you some facts. Eu quero ler para vocês alguns fatos aqui. There's 7.5 billion people in the world. Tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Half of them use the internet. Metade delas usam a internet. 2/3
are on social media. 2/3 estão nas redes sociais. That is an incredible number. Isso é um número incrível. If you can think about, it's like the whole world is connected. Se você pensar a respeito, é como se o mundo todo tivesse conectado. And you are able to communicate with people on the other side of the globe E você é capaz de comunicar com pessoas do outro lado do globo, immediately. imediatamente. What an awesome technology. Que tecnologia fenomenal. Because it can be used for good. Porque pode ser usado para o bem. Our ministry uses social media. Nosso ministério usa rede social. In fact, some of our videos that we've put on Facebook or we've put on YouTube Na verdade, vários dos nossos vídeos que a gente coloca no Facebook ou no YouTube have been watched in certain parts of Africa. foram assistidos em certas partes da África. I've never been to Africa where those are watched. E eu nunca fui para a África, onde esses vídeos foram assistidos. So it is an amazing day and age to live in, Então é uma era muito incrível de se viver, where I can create something in the United States, onde eu posso criar algo lá nos Estados Unidos and with one push of a button, e com um clique de um botão, I can send it around the world. eu posso mandar isso ao redor do mundo. It is a neat time to be involved in ministry. É um bom momento para estar envolvido em ministérios. There's this growing evidence, though, Tem uma evidência crescente, that apesar disso, says all youth are spending incredible amounts of time on social media. que declara que toda a juventude está gastando um bom tempo nas redes sociais. 9 hours a day. 9 horas por dia. When they count up all the time, 9 hours a day is the average people are spending on media. Quando eles somam todos os tempos, é uma média de 9 horas por dia que eles estão gastando nas redes sociais. And here's a news clip of them talking about E this. aqui é um noticiário falando disso. Let's put that in perspective. That's watching TV, watching videos, listening to music, playing video games, reading, scrolling around the internet. So it's all of that, Okay. but it is 9 hours a day. And for teens, it's about 6.5 hours of their time on screens. So really what this report shows, Common Sense Media's founder says, it's like the digital transformation of childhood and adolescence is complete. They are now using screens and using media so much more than really maybe when we were kids. I know for me, every morning I always watch TV. When I'm doing my homework that maybe I'm a little bored of the topic, I have to listen to music to get motivated to do it. See, So wow. kids in my generation have to do stuff like that. I don't speak for myself. And I know that I play video games with my friends, and I do that, I think, more than I actually get some sleep sometimes. I know. That I was saying in my piece. My mom's People are watching screens more than they sleep today. As pessoas estão assistindo telas mais do que elas dormem hoje em dia. That means playing with your phone, Isso quer dizer brincar com seu telefone, watching a movie, assistir um filme, playing on the computer. jogar no computador. All that time added up, Todo esse tempo somado, they're saying on average, eles estão dizendo que, em média, people spend 9 hours a day. as pessoas gastam 9 horas por dia. I have heard and seen a news clip Eu ouvi e vi em um clipe de jornal, in Brazil no Brasil, that Brazilians are the #1 country in the world que os brasileiros são o país número 1 no mundo that uses social media more than any other country. que usa as redes sociais mais do que qualquer outro país. So you guys might find this interesting. Então vocês devem achar essa reportagem interessante. I have a video clip, Eu tenho um videoclipe aqui. and maybe you see yourself in this video. Talvez vocês vejam a si mesmos nesse vídeo. I want to post about how great this coffee is, but I can't think of a funny way to say it. This post is like a page long. How do I shorten this? Just take out all the vowels. It'll still be like Seriously. Dude, you gonna eat those or just take pictures? Who's the cutest baby on the internet? Is this guy always on vacation? Costa Rica vacay. Did you just like my post about my uncle dying? Office pic. No. Hold still. I'm vining you. Why are you Instagramming lamps? How did he get so many followers? He's a dentist. Hey guys, you on Twitter? Follow me. We just got 2 retweets. Sometimes I want to move to another country where I wouldn't have to deal with this stuff. GGGGG, agora今ツイートしてんだな。 Isso faz parecer que eu tô me achando?
Hashtag photo of the day. Hashtag I quit. Just kidding. Hashtag multitasking. Hashtag squirm worm. Hashtag road trip dudes. Not while you're driving, man. Hashtag YOLOI. Is anybody even going to read this? Besties. Coffee friends. Mini bagels. Unsubscribe. What's up, Facebook? Oh, look at my new shoes. Unfollow. I love coffee. We're going viral. I don't care about your dog. I don't care about your lunch. New Archie. Nobody cares about your tree pics. Driving selfie. Glaciers. Desert. Third world. Nobody cares. I'm gonna hide all of you. Dude, I made the popular page! Does it seem like we are obsessed with social media? Não parece que a gente está obcecado com redes sociais? We take pictures of everything. A gente tira foto de tudo. We share them with A everyone. gente compartilha com todo mundo. Many times we're living too much in the digital world Muitas vezes a gente está vivendo muito no mundo digital that we can't even enjoy the world that's around us. que a gente não consegue nem aproveitar o mundo real ao redor de nós. I want to read to you a verse from James 3:16. Eu quero ler para vocês um verso de Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. You see, the devil knows that wherever we have self, Tá vendo? O diabo sabe que aonde quer que a gente tenha nós mesmos, he is egoísmo, able to bring in all manners of evil. ele consegue trazer qualquer sorte de mal. When we constantly use social media to promote ourselves, Quando nós estamos usando constantemente essas redes sociais para promover nós mesmos, look at me, olha para mim, look at the shoes I just bought, olha o tênis que eu acabei de look at the comprar, vacation I'm on, olha as férias que eu estou look at tirando, me. olha eu. That in itself opens the door for the devil to let all manners of evil come in. Isso em si abre as portas para o diabo para ele colocar toda sorte de mal dentro de nós. In fact, it's a running joke on the internet Na verdade é até uma piada isso na that internet. all social media is just look at me, look at Que this. todas as redes sociais são só, olha para mim, olha isso. This is what social media is promoting. Isso é o que as redes sociais estão promovendo. But if we look at the life of Jesus, Mas se a gente observar a vida de Jesus, John 5:30 says this. João 5,30 diz: Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. You see, Jesus is the very example of others focused. Vocês estão vendo? Jesus é o próprio exemplo do foco dos outros. If you think about the amazing thing that Jesus did to come from heaven, Se vocês pararem para analisar nessa coisa incrível que Jesus fez, que é to, vir do céu, to leave the comforts of heaven, deixar os confortos do paraíso, to come down to earth in this humiliation, vir aqui para essa terra, nessa humilhação, to serve the human race, servir a raça humana, knowing that the human race would put him to death. sabendo que a raça humana iria matá-lo. He was constantly others focused. Ele estava sendo constantemente o foco dos outros. I often wonder if Jesus had social media today Às vezes me pergunto, se Jesus tivesse redes sociais hoje, and he was here on this planet, e ele estivesse aqui nesse planeta, how would he use it? como que ele usaria? Would he be taking pictures of himself Ele ficaria tirando foto dele mesmo? and showing everyone where he was on the E beach? ficava mostrando para todo mundo onde ele estava na praia? Or taking pictures of his new shoes that he got? Ou ficava tirando foto dos novos tênis que ele comprou? Would he be taking photos of all the fun things that he does? Ele ficaria tirando foto de todas as coisas divertidas que ele faz? What would Jesus have done? O que Jesus teria feito? Because my Bible tells me that he was always thinking of other people, Porque a minha Bíblia diz que ele estava sempre pensando em outras pessoas, no never próximo. himself. Nunca nele mesmo. This is also what it says in Luke 9:23. Isso também é dito em Lucas 9:23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. We are called to follow in the example of Jesus. Nós somos chamados para seguir o exemplo de Jesus, To deny ourselves, para negar a nós mesmos, to take up our cross and follow him. para pegar a nossa cruz e seguir Ele. And what did Jesus constantly do? E o que Jesus constantemente fazia? Ease the pain and suffering of other people. Ele aliviava a dor e o sofrimento de outras I'll pessoas. give you an example like this. Vou te dar um exemplo disso. Social media can be a beautiful tool to reach out to others.
A rede social pode ser uma linda ferramenta para alcançar os outros. I have a friend that works in ministry work. Eu tenho um amigo que ele trabalha em um ministério. And ministry work, if you've ever worked in it, is really hard. E o trabalho do ministério, se alguém já trabalhou aqui, é muito difícil. It is so true what the Bible says. The fields are plentiful. É tão verdade o que a Bíblia diz, que grande é a ceifa, but the workers are few. Mas os ceifeiros são poucos. In ministry work, we're so overworked. No ministério a gente tem trabalho demais. There's often no money. Que geralmente não tem dinheiro. We battle depression. A gente luta contra a depressão. There are all these things that we're constantly struggling with. Tem todas essas coisas que a gente está constantemente lutando contra. And my friend was struggling in his ministry work. E o meu amigo ele estava passando por uns perrengues nesse trabalho do ministério. Money. Ele não tinha dinheiro. He had no idea where the ministry was going. Ele não tinha ideia de onde o ministério estava indo. And he was in the grocery store. E ele estava numa loja de supermercado. Buying some food. Comprando umas. And he was holding on to the shopping cart. E ele estava segurando o carro de compras dele. And he wanted to just scream. E ele só queria gritar. God, I'm working for you. Deus, eu estou trabalhando para ti. Why is it so hard? Por que está tão difícil? Can't you help me? Você não pode me ajudar? And all of a sudden he got a text message. E do nada ele recebeu uma mensagem. And it was a friend of his. E era um amigo dele. That said, "Hey, I'm thinking about you." Que falou, ei, eu estou pensando sobre você. I was studying my Bible this morning. Eu estava estudando a minha Bíblia essa manhã. And I came across this Bible verse. E eu me deparei com esse verso da Bíblia. I thought I would share it with you. E eu pensei em compartilhar com você. He said it completely changed his day. Ele disse que aquilo completamente mudou o dia dele. Brothers and sisters, that's a beautiful use of technology to witness to someone. Irmãos, esse é uma linda forma de usar essa tecnologia para ajudar a alcançar alguém. You can use social media to say, "Hey, I didn't see you at church this weekend. How are you doing?" Você pode usar a rede social para dizer, ei, eu não te vi na igreja esse fim de semana. Como é que você está? You can reach out to your family members. Você pode alcançar a sua família. You can say, "Hey, I'm praying for you." Você pode dizer, ei, eu estou orando para você. I just want to know how you're doing. Eu só quero saber como é que você está. That's a way to use the technology. Esse é um jeito de usar essa tecnologia. When it's a difference of going, "Hey, look at this vacation that I'm on." Conseguem ver a diferença de, ei, repara nessas férias que eu estou tirando. Look at this amazing life that I have. Olha essa vida incrível que eu tenho. Do you see the difference? Vocês estão vendo a diferença? One is using it for others focused. Uma está usando para o foco nos outros. And one is using it for yourself. E um outro está usando de forma egoísta. Jesus says in Luke 22:42. Jesus mesmo disse em Lucas 22:42, não se faça a minha vontade, mas a tua. You see, I love this verse because it gives us a window into the humanity of Jesus. Eu amo esse verso porque ele nos dá uma percepção da humanidade de Jesus. When Jesus was at the Garden of Gethsemane, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, he was pleading with God. Ele estava orando para Deus. Please take this away from me. Estava implorando, por favor, afasta esse cálice de mim. His humanity did not want to go through this route. A humanidade dele não queria seguir essa rota. But he said something really important. Mas ele disse algo bem importante logo após. Not as I will. Mas não como eu quero. As you will, Lord. Mas como tu quer, Senhor. Always thinking of others. Sempre pensando nos outros. Here's a quote from you that is very interesting from the spirit of prophecy. Que é uma citação interessante do espírito de profecia. Jesus está familiarizado com o nosso sofrimento. Jesus conversou avidamente e instruiu seus discípulos, mas ao se aproximar do Getsemane, ficou estranhamente silencioso. Seus discípulos estavam perplexos e observavam preocupadamente seu semblante, na esperança de ter uma explicação à mudança que acontecia com seu mestre. Com frequência, eles o viam deprimido, mas jamais tão completamente triste e silencioso. Com o passar do tempo, essa estranha tristeza aumentava. Ainda assim, não ousaram questioná-lo quanto à causa. Sua forma física vacilava como se estivesse prestes a cair. Seus discípulos buscavam inquietamente seu local habitual de isolamento, a fim de que seu mestre pudesse descansar. We don't often think of Jesus being often depressed. Nós normalmente não pensamos em Jesus sendo constantemente depressivo. But you know what is interesting about social media? Mas sabe o que é interessante sobre as redes sociais?
They have research that has come out recently Tem uma pesquisa que saiu recentemente that says when teens always watch other teens que diz que quando os jovens sempre veem os outros jovens that look like they're having fun, que parece que eles estão se divertindo, they're very social with other people, eles são bem sociais com outras pessoas and they themselves are not social, e eles que estão observando não são that they sociais. become depressed. E aí eles ficam depressivos. That always looking at what other people are doing, Que sempre olhando no, o que os outros estão fazendo, and if they're having a better life than you, e se eles estão tendo uma vida melhor que a sua, it causes depression. isso leva à depressão. But you know what's beautiful? Mas sabe o que é lindo? Jesus knows what it's like to be depressed. Jesus sabe o que é ser depressivo. Jesus knows what every single one of us have gone through. Jesus sabe o que cada um de nós está passando ou já passou. This is what Philippians 2, 3 and 4 says. Isso é o que Filipenses 2, versos 3 e 4 diz. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. So, we are not called to be selfish, Então nós não somos chamados para serem egoístas, but to be unselfish. mas para ser não egoístas. I want to read to you some interesting facts about social media. Eu quero ler para vocês uns fatos interessantes sobre rede social. There are 600 million more people in the world that own a mobile phone than those that own a toothbrush. Tem 600 milhões de pessoas a mais no mundo que possuem um celular e não possuem uma escova. More people have phones Mais pessoas têm celulares than they care about brushing their teeth. do que eles se importam com escovar os dentes. Here's a video that I want to show you. Is social media actually changing our brain? Esse é um vídeo aqui que pergunta: será que as redes sociais estão realmente mudando os nossos cérebros? Does it actually have a negative effect? Será que realmente tem um efeito negativo? Social media is a fascinating new human phenomenon, and when we look at it deeply from a brain point of view, when we start with the foundation that the brain is actually the social organ of the body, we can understand why social media and brain functions would go hand in hand. That is, the reason social media took off in this last 10 years is because the brain is social and people really want to connect with each other. And then, once social media was designed and keeps on creating itself, then the social media, in fact, is going to be shaping the brain so that the brain is responsive to culture. And in one of our research centers at UCLA, what we're able to show is that cultural experiences, that is, messages sent out in society that are mediated through communication, either one-on-one or mass media communication, actually shape the actual structure of the brain. And so it's a two-way street. The brain created social media, and social media shapes the brain. So here's what he's basically saying. Então o que ele está dizendo é basicamente isso. In their research at UCLA in California, Na pesquisa deles numa universidade da Califórnia, they have found that when messages are put out into the world, eles descobriram que quando as mensagens são espalhadas pelo mundo, and everybody sees the same message, e todo mundo vê a mesma mensagem, that it collectively changes all of our brains que isso coletivamente muda todos os nossos cérebros to be more alike. para ser mais parecidos. And so what happens is social media Então o que acontece é que as redes sociais is beginning to shape our minds está começando a moldar as nossas mentes and what we like. e o que a gente gosta. Do you know the little like button? Vocês conhecem o botãozinho de like, gostar? They've done a lot of research on the like button. Eles fizeram várias pesquisas no botão like. If you've understood psychology, Se você entender de psicologia, or you've studied psychology in ou se você school maybe, estudou psicologia, sei lá, na escola talvez, you know that when we get reinforcement, when we get likes, você sabe que quando a gente é
recompensado quando a gente recebe likes. It releases dopamine in the brain. Libera dopamina no cérebro. And that makes us addicted to that. E isso faz com que a gente se vicia nisso. So the more likes that we get, então quanto mais likes a gente recebe, we get pleasure from that. A gente tem prazer nisso. And therefore makes you want to do that more and more. E portanto faz com que a gente queira fazer isso mais e mais. So here's some research that talks about what happens to teens. Então aqui é uma pesquisa que diz o que acontece com os jovens. And this is what it says. I don't know if you can read that. Some of those words look cut off. Isso é o que diz. Um estudo recente, pesquisadores do Centro de Mapeamento Cerebral da UCLA, deixa eu ver. Não dá para ver porque está cortado ali. I can say it. It's okay. As part of an experiment, como uma parte do experimento, they took a bunch of teens. Eles pegaram vários jovens at UCLA and they showed them photos. Na universidade e eles mostraram fotos para eles. Some photos were just simple food. Algumas fotos eram simplesmente comida. And other photos were very risky. E outras fotos eram bem de alto risco. Like drinking or smoking. Como beber e fumar. And what they showed was if there was likes on the pictures, e o que eles mostraram é que se tivesse likes nessas fotos, the children were influenced more. As crianças eram mais influenciadas a gostarem daquelas que tinham mais like. So what happens is we are rewarded. Então o que acontece é que a gente é recompensado when we think everybody likes something. Quando a gente pensa que todo mundo gosta de algo. In turn, that causes you em termos, isso faz com que você to be more sympathetic to whatever that is. Seja mais simpático com o que quer que seja aquilo que eles estão gostando. For example, if you see a picture of your friends drinking alcohol, então, por exemplo, se você vê uma foto dos seus amigos bebendo álcool, and they're at a party, e eles estão numa festa, and everybody likes the picture, e todo mundo gosta daquela foto, you are more likely to like the picture. Você é mais provável que goste dessa foto. If you think everyone else likes it. Se você pensa que todo mundo está gostando dela. If they showed that exact same picture to people, se eles mostrarem essa mesma imagem para pessoa, with 0 likes, com nenhum like, people weren't as affected. As pessoas não eram tão tendenciosas a dar um like. So whatever your friends are posting, então o que quer que seja que seus amigos estão postando, and you're watching it, e você está observando isso, you are affected by whatever your friends are putting out there. Você é afetado, influenciado pelo o que quer que seja que seus amigos estão postando. So to test this, então para testar isso, they put people in an fMRI machine. Eles colocaram as pessoas numa máquina de ressonância magnética. And what this does is it studies the hemoglobin in the blood. E o que isso faz é que ele estuda a hemoglobina no sangue. In the hemoglobin is a bunch of iron. Na hemoglobina tem vários elementos de ferro. So it's a big magnet that can see where the iron goes inside of your brain. Então é um grande ímã que ele vê onde é que o ferro está indo no seu cérebro. And they know what parts of your brain are active. E eles sabem quais as partes do seu cérebro que está se ativando. So then they created a fake Instagram account. Então aí eles criaram uma conta falsa do Instagram. And they showed people 2 pictures that were exactly the same. E eles mostraram 2 fotos exatamente a mesma coisa. One of them had a lot of likes. Uma delas tinha muitos likes. And one of them had a few likes. E uma outra tinha poucos likes. What they found o que eles descobriram was that everyone was affected more é que todo mundo era mais influenciado por with the picture that was liked more. Pela foto que tinha mais likes. So we all have heard of peer pressure, right? Então todos nós já ouvimos falar de influência dos amigos, não? Whatever your friends do, o que seus amigos estão fazendo? You will do. Você também vai fazer. They are finding this to be scientifically true in the case of social media. Eles estão descobrindo que isso é cientificamente verdadeiro no quesito também das redes sociais. So here's some facts about Facebook. Let's talk about Facebook. Então vamos falar um pouquinho do Facebook. O que são os fatos do Facebook? Facebook adiciona 500 mil novos usuários por dia, 6 perfis novos a cada segundo. 500,000 new people sign up for Facebook every 6 seconds. 500 mil novos usuários por segundo estão. 6 por segundo estão. That is a staggering number. Esse é um número assustador. 72% of all of the US uses Facebook. 72% de todos os adultos dos Estados Unidos visitam o Facebook ou têm. And they check it about once a month. E eles dão uma conferida pelo menos uma vez por mês. The average amount of friends that people have on Facebook is 338 friends. A média de amigos que alguém tem no Facebook é 338 amigos. Do you think people really have 300 friends? Vocês acham que as pessoas realmente têm 338 amigos? Okay. Tá bom.
The research was done. The question was asked, how many friends do people really think they have? Uma pesquisa foi feita e a pergunta era: quantos amigos vocês acham que realmente têm? In 2001, people said, on average, they have 10 real friends. Em 2001, as pessoas relataram que, em média, eles têm 10 verdadeiros amigos. That means 10 people that you could count on if you were having a bad day. Significa que eram 10 pessoas que você poderia realmente contar se você estivesse passando por um dia ruim. Você podia ligar. Ou você podia chamar eles para te ajudar. This same research was done recently. Essa mesma pesquisa foi feita recentemente. How many friends do you think the average person has? Quantos amigos em média você acha que a pessoa tem? Que ela acha que tem? Keep this in mind. Fique com isso na sua mente. Social media was not invented in 2001. A rede social não tinha sido inventada ainda em 2001. So we've invented this thing called social media. Então a gente inventou esse negócio chamado rede social. Where we think we are more connected to everyone. Que a gente acha que a gente está mais conectado com todo mundo. But here's what the research says. Mas o que a pesquisa aponta é isso. The average amount of friends people have is 4. A média de amigos que as pessoas têm é 4. It used to be 10. Eram 10. Now it's 4. E agora são 4. Why? Por quê? Because we feel like we're more connected to the world. Porque a gente se sente mais conectado com o mundo. But in reality we're becoming more disconnected. Mas na realidade a gente está ficando mais desconectado. This is the scientific proof of what social media is doing to our population. Essa é a prova científica do que as redes sociais estão fazendo com a nossa população. It makes me think of the verse in Matthew 24. Me faz pensar no verso de Mateus 24, verso 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. That Jesus said in the end of the world, Jesus disse que no fim do mundo, people's love will grow cold. O amor das pessoas se esfriará. So here we have this thing that's social media. Então aqui a gente tem esse negócio que é a rede social. It's supposed to connect us with everyone. E o objetivo dela é conectar a gente com todo mundo. But yet we're becoming more disconnected. Mas na verdade a gente está ficando mais desconectado. Now this is a problem. Esse é um problema. How many of you have ever seen this? Quantos de vocês já viram essa cena? This is a good time today. Esse é um bom momento hoje em dia. These kids are at a party. Esses garotos estão numa festa. I mean, this is what it's like. Quer dizer, é isso que parece. If you ever hang out with youth, se você sair com os jovens, this is how they spend their time. É assim que eles estão gastando seu tempo. When we're supposed to be spending time getting to know each other, quando a gente deve estar gastando o nosso tempo conhecendo uns aos outros, we're more connected to other people that aren't even in the same room. A gente está mais conectado com outras pessoas que não estão nem no mesmo recinto. How many of you have seen this? Quantos de vocês já viram isso? People that go out to a restaurant and go on a date. Pessoas que saem para um encontro num restaurante. That don't even talk to each other. Que nem falam um com o outro. They sit on their phones. Eles estão só lá mexendo nos celulares. Have you seen this? Já viram isso? When I go on a date with my wife, quando eu saio com minha mulher, all the time. Eu percebo isso toda hora. How about this? E que tal isso? Yes? Sim. Parents? Pais? Of little children? De criancinhas? Is it always? É sempre the case that we're on our phones, o caso que a gente às vezes está no nosso celular. And our children just want to be with us. E as nossas crianças só querem estar com a gente, nossa They atenção. just want to spend time with their parents. Eles só querem gastar tempo com os pais. And this is what they're exposed to. E é isso que eles estão sendo expostos. Time Magazine, a revista Time, says, "Help, my parents are millennials." Diz, ajude, meus pais são millennials. These poor kids that are growing up in this world. Essas crianças que estão crescendo nesse mundo. That don't know how the parents don't know how to unplug and teach their kids. Que os pais não sabem se desconectar e ensinar os filhos. So I have a video for you. Então eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. That solves this problem. Que resolve esse problema. And someone came up with a technology device. E alguém criou um aparelho tecnológico. That can help this problem. Que pode ajudar esse problema. Okay, guys, time for dinner.
you ever noticed this? Já perceberam isso? When we sit at the dinner table, Quando a gente senta na mesa para jantar, we have lost the art of having a meal together. nós perdemos a arte de conversar. Many families, Várias famílias, all they do is sit there and play with their phones. tudo que eles fazem é sentar lá e mexer no celular. That's a problem. Isso é um problema. So I want to give you some solutions. Então eu queria dar para vocês umas soluções. Oh, I wanted to show you this video first. Mas antes eu queria mostrar esse vídeo. So this is some girls at an American baseball game. Isso aqui são umas garotas num estádio de beisebol assistindo And um jogo. here, this is on TV. E a TV mostrou elas. The camera catches these girls taking selfies. As câmeras focaram nelas, elas tirando selfie. And so they're talking about them taking selfies. Então elas estão conversando sobre tirar But the selfie. camera sits on them for a very long time. Mas a câmera foca nelas por um bom tempo. And I want you to notice how every single one of them E eu quero que vocês percebam que cada uma delas is on their phone. está no celular. They're not even enjoying the game that they're at. Elas nem estão aproveitando o jogo que elas estão lá para assistir. All they're doing is playing with their phones. Tudo que elas estão fazendo é mexendo no celular. And the camera sits on them for quite some time. E a câmera foca lá nelas e fica por um bom tempo. And the news announcers keep making fun of them because all they are is playing with their phones. E os narradores, eles ficam zoando elas, porque tudo que elas estão fazendo é ficar mexendo no celular. We have lost the art of being able to enjoy the space around us. Nós perdemos a arte de conseguir divertir com o espaço ao redor de nós. When you're hanging out with your friends, Quando você está saindo com seus amigos, hang out with them. saia com eles, conversa com Spend eles. time with them. Gasta tempo com You eles. don't have to be so locked into your phone. Você não precisa ficar tão trancado no So celular. here's a solution. Então aqui tem uma solução. If you go to a restaurant with your friends, Se você for para um restaurante com seus amigos, and so no one plays with their phones during the time at the restaurant, e para ninguém mexer no celular enquanto vocês estão lá, everyone take out their phone todo mundo tira o celular and stack it on the table. e todo mundo coloca um em cima do outro The na first mesa. person to grab their phone A primeira pessoa que pegar o celular has to pay the bill. tem que pagar a conta. There's a good way Essa é uma boa maneira to solve the problem. para solucionar esse problema. Because you better want to answer that phone Porque você não vai querer atender esse telefone or that text message. ou aquela mensagem. When you're in church, Quando você está na igreja, how many play with their phones? quantos mexem no celular? I'll let you into a little secret. Eu vou The contar um segredo. speaker can see you playing with your phone. O pregador consegue ver vocês mexendo no If you've celular. ever been up front, Se vocês nunca vieram aqui em cima, I can see when people are not paying attention. eu posso ver quando as pessoas não estão The prestando atenção. pastor can see when people are not paying O pastor attention. pode ver quando vocês não estão When prestando all they're atenção. doing is this. Porque toda hora que as pessoas estão fazendo é It's isso. really interesting. É interessante. We've given these presentations to a lot of youth. Nós mostramos essas apresentações para vários And jovens. young people are always very difficult to talk to. E os jovens são sempre meio difíceis de alcançar, de And so when conversar. I talk to youth, most of the time they're texting each other. Então, quando eu vou conversar com jovens, a maioria das vezes eles estão mexendo no celular. Until I play a video clip. Até quando eu toco um clipe. Then they go like this. Aí eles param. When the video clip's over, Quando o vídeo acaba, they go like this. eles voltam pro celular. I see that. Eu vejo isso. So when you come to church, Então, quando você vem para a igreja, put your phone away. coloca seu celular no bolso, Listen to desliga. the sermon. Escute o sermão. God has inspired these pastors to give you messages Deus inspirou esses pastores para lhes dar to mensagens, edify you. para edificar vocês. If you spend the time to come here, Se vocês gastarem o tempo que vocês spend the vêm para cá, time to listen. gastem tempo para ouvir. Put your phone on airplane mode. Coloca os celulares em modo avião. But here we've talked about a way to use your phone as a ministry. Aqui a gente vai querer ensinar vocês a usar o seu telefone para um ministério. If you have Facebook, Se você tem um Facebook, you can share a Bible text. você pode compartilhar um texto da Bíblia. You can share an uplifting thought to your friends or family. Você pode compartilhar um pensamento positivo para seus amigos, para sua família. Use the technology Usa a tecnologia to spread the word of God. para espalhar a palavra de Deus. Every one of us is called to be a witness. Todos de nós somos chamados para ser You're testemunhas. all supposed to be a witness. Todos vocês devem ser uma testemunha. But many of you aren't on the street handing out
flyers to people. Mas muitos de vocês não estão lá na rua distribuindo folhetos para as pessoas. But you know what everybody has in their pocket? Mas sabe o que todo mundo tem nos seus The bolsos? ability to reach everyone around you. A habilidade de alcançar todo mundo ao seu redor. So use it Então use isso as a witness tool. como uma ferramenta de testemunho. How many of you like technology? Quantos de vocês gostam de tecnologia? I Sim? love technology. Eu amo a tecnologia. In fact, my wife tells me I can't buy anything more Apple Na verdade, a minha esposa até me disse que eu não posso comprar mais nada da Apple, because I have too many apples. porque eu tenho muitos aparelhos da Apple. I want an Apple Watch really bad, Eu quero um relógio da Apple, muito, but my wife won't let me. mas minha esposa não quer me deixar. I don't think there's a problem Eu não acho que tem um problema with having technology, em ter tecnologia, but I want you to notice this. mas eu quero que vocês percebam isso. Have you ever been talking to someone that has an Apple Watch or a watch, smartphone watch, Vocês já conversaram com alguém que tem um relógio da Apple? Ou and they always do this when you talk to them? Eles sempre fazem isso quando você está conversando com eles. Yes? Sim? What does that make you feel like? E o que isso te faz sentir? That they have somewhere to go. Que eles têm algum lugar para ir. That maybe there's something more important that they have than talking to you. Que talvez tenha algo mais importante que essa pessoa tenha do que conversar com você. So be careful of that. Então, tome cuidado com isso. Because this makes people feel uncomfortable. Porque isso faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis. Like you're not interested in their conversation. Como se você não tivesse nem interessado na conversa dela. YouTube is amazing. YouTube é incrível. How many of you like YouTube? Quantos de vocês gostam do YouTube? I love YouTube. Eu amo YouTube. I waste a lot of time on YouTube. Eu gasto muito tempo no YouTube. Actually, I try not to. Na verdade, eu tento não gastar. You can learn all kinds of amazing things from YouTube. Você pode aprender toda sorte de coisas incríveis no YouTube. I have learned how to change the brakes on my car. Eu aprendi a trocar os freios do meu carro. I've done all kinds of things. Learned how to play the guitar. Eu aprendi a tocar violão. I have learned amazing things from YouTube. Eu já aprendi várias coisas incríveis pelo YouTube. But YouTube is also a big waste of time. Mas o YouTube também é uma grande perda de tempo. What do you think the number one biggest thing people watch on YouTube is? O que vocês acham que é a coisa que as pessoas mais assistem no YouTube? I'll ask you young people. Vou perguntar aos jovens. What's the most watched thing on YouTube? Qual é a coisa mais assistida no YouTube? Sorry, I don't speak Portuguese. Eu não falo português. E eu não entendi, ok? Hã? Música. Musics. You are correct. Vocês estão certos. The number one most watched thing on music is. So what do you think the most number one piece of music on YouTube? E qual é a música mais procurada no YouTube? Which one? Qual é? Pop? 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 You are correct. Which piece of pop? Qual música do pop? I'll give you a hint. Vou lhes dar uma dica. He lives in Korea. Ele mora na Coreia. Gangnam Style. Gangnam Style. Is the number one most watched thing on YouTube. É o vídeo mais assistido do YouTube. I want to read to you a couple of facts on YouTube. Quero ler para vocês alguns fatos sobre o YouTube. You can go ahead and read these. Oh, sorry. It's not on the screen. There you go. 300 horas de vídeos são carregadas no YouTube a cada minuto. 300 hours every single minute. That's amazing. 300 horas a cada minuto. Isso é In incrível. the United States, Só nos Estados Unidos. the top 4 production companies, As empresas de televisão de canal aberto. NBC, As 4 mais. A NBC, ABC, CBS, CBS, and Viacom. E a Viacom. It took them 60 years to make the same content Demorou 60 anos para eles produzirem o mesmo conteúdo that YouTube puts up every 60 days. que o YouTube coloca a cada 60 dias. 60 years of time 60 anos ao longo do tempo to make what YouTube makes in 60 para days. fazer o que o YouTube produz em 60 dias. That's how much stuff is put on YouTube. Isso é o tanto de coisa que é colocado no YouTube. Here's another piece of interesting Aqui information. uma outra informação. 3.5 billion hours are watched each month. 3,25 bilhões de horas são assistidos no YouTube a cada mês. And on average, people spend 40 minutes
watching YouTube E em videos. média as pessoas gastam 40 minutos usando o celular no YouTube. So I want to show you this. This is a list of all the most popular things watched on YouTube. Então essa é a lista dos vídeos mais assistidos no YouTube. This says Gangnam Style is number 1. Aqui diz que o Gangnam Style é o número 1. And if you notice, Justin Bieber, Você vê Justin Bieber, Taylor Swift, Taylor Swift, Katy Perry, Katy Perry, Maroon 5, Maroon 5, Justin Bieber. So out of all of the top watched things on YouTube, então todas as coisas mais assistidas no YouTube it's music videos. é vídeo de música. So parents, então pais, you know how you don't want your kid watching music videos on MTV? Sabe quando vocês não querem que seus filhos assistam clipes de música na MTV? Well, guess what? Adivinha o quê? They're watching MTV. Eles estão assistindo MTV. It's just not called MTV. Só que não tem mais esse nome MTV. It's called YouTube. É chamado YouTube. I'll give you an example. Vou lhes dar um exemplo. How many of you young people, all in the blue, have ever watched a music video on YouTube? Quantos de vocês usando o azul, vocês jovens, já assistiram algum vídeo no YouTube? Be honest, you're in a church. Sejam honestos, vocês estão numa igreja. There's probably every one of them. Talvez todos eles na Have you verdade. ever watched the music videos from Justin Bieber? Vocês já assistiram os vídeos de música do Justin Bieber? Yes? Sim? Right? Certo? He just put out a music video recently where he sleeps with a prostitute. Ele colocou um vídeo agora recentemente que ele dorme com uma prostituta. Is that a music video that you want to watch? Esse é um vídeo de música que você quer assistir? You see, the problem here is, Tá vendo qual é o problema aqui? the way YouTube works O jeito que o YouTube funciona is you watch one video é que você assiste um vídeo and they suggest other videos. e eles sugerem outros vídeos. So you may start out with something innocent, Então você pode começar com algo inocente, but 30 minutes later, mas 30 minutos depois you're watching things you know you should not be watching. você está assistindo coisas que você sabe que você não deveria estar assistindo. You see, the devil is a slippery slope. Tá vendo? O diabo ele trabalha. It's not always a cliff. Não é sempre um abismo. It's a gradual slope. Às vezes é um chão He escorregadio. doesn't care if you start watching something biblical, Ele não importa se você começa assistindo algo bíblico, as long as you end up watching Justin Bieber at the end. contanto que você no final esteja assistindo Justin Bieber. So YouTube can be a wonderful tool. Então o YouTube pode ser uma ferramenta incrível. And we've talked about the use of time. E nós já falamos sobre o uso do tempo. What are you doing with your time? O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? At the end of this world, No fim desse mundo, you are not going to say, I'm so glad I watched all those YouTube videos. você não vai parar e dizer, eu tô tão feliz que eu assisti todos os vídeos do YouTube. You're going to say, why didn't I spend more time with my friends? Você vai se arrepender e dizer, por que eu não gastei mais tempo com os meus amigos? Or talking about Jesus. Ou falando para eles sobre Or Jesus. paying attention in church. Ou prestando atenção na igreja. I want to read to you a couple of things. Eu quero ler algumas coisas para vocês. This comes from Ephesians. Esse texto vem de Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Time is the greatest thing that we waste on this planet. O tempo é o maior bem precioso que a gente gasta nesse planeta. This is what Mrs. White says about time. Isso aqui é o que a senhora White diz sobre o tempo. Sucesso ou fracasso depende muito do uso de nosso tempo. Alguns poderiam ter se tornado obreiros completos se houvessem feito bom uso de seu tempo, sentindo que teriam contas a prestar a Deus por seus momentos desperdiçados. Eles têm desgraçado ao Senhor porque não foram industriosos. Satisfação própria, amor próprio, apego, egoísta, a comodidade tem afastado alguns do bem, impedindo-os de obter um conhecimento das Escrituras que os habilitaria plenamente à prática de boas obras. Alguns não apreciam o valor do tempo e perdem na cama as horas que poderiam ter sido empregadas no estudo da Bíblia. Testemunho para a Igreja, volume 2. You see, we are all called to be witnesses to those around us. Todos nós somos chamados para ser testemunhas a todos ao nosso redor. But it doesn't work if we come to church for only 1 hour. Mas não funciona se a gente vem para a igreja e gasta só 1 hora aqui. And then we live the rest of the week focused on ourselves. E a gente vive o resto da semana só focado em nós mesmos. Titus 1:6 says this. Tito 1:16 diz: confessam que conheçam a Deus, mas negam-no com as obras. The early Christians were
professing to follow Christ, os primeiros cristãos estavam professando que eles conheciam a Deus, but in their own lives they were doing things that were opposite of their profession. mas em suas próprias vidas, as suas obras mostravam o oposto. Listen to this quote from Mrs. White. Vamos ler essa citação da Ellen White. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma congregação completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato imediatamente um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos seus membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Ele não pode conceder o seu Espírito quando o egoísmo e condescendência pessoal são manifestados. Quando prevalece o Espírito que, se transformado em palavras, corresponda às palavras de Caim, sou eu o guardador do meu irmão? Review Herald, 1900. You can use social media to reach out to your brothers and sisters. Vocês podem usar as redes sociais para alcançar os seus irmãos. You can use social media to be a wonderful tool Vocês podem utilizar as redes sociais para ser uma ferramenta maravilhosa to build a relationship. para construir um But relacionamento. pay attention, Mas presta atenção, because we know that the devil is creating us to be selfish. porque nós sabemos que o diabo está construindo a gente para ser egoístas. I have one more quote for you. Eu tenho uma última citação para vocês. Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não nos podemos regenerar. Nas cortes celestiais não se entoará o cântico: a mim que me amei a mim mesmo e me lavei a mim mesmo e me redimi, a mim seja glória e honra, a bênção e o louvor. Mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui neste mundo. Não sabem o que significa ser manso e humilde de coração, e não o querem saber. Se o puderem evitar, todo o evangelho se resume em aprender de Cristo, sua mansidão e sua humildade. If we really want to have Jesus's character, Se realmente queremos ter o caráter de Jesus, he was meek and lowly in heart, ele era manso e humilde de coração, meaning he didn't do anything to promote himself. que ele não fazia nada para promover a si mesmo. He was willing to lay down his life. Ele estava disposto a deixar a sua vida. And even the spirit of prophecy says that he could not see through the portals of death. E até o espírito de profecia diz que ele não conseguia enxergar através dos portais da Yet he morte. was willing to leave his life forever, Mas mesmo assim ele estava disposto a abandonar a vida para sempre, so that you could have an opportunity to live forever in para que você heaven. tivesse uma oportunidade para viver para sempre no céu. Be careful of any device the devil has Cuidado com qualquer aparelho que o diabo tem, that puts self que coloque o eu, before anyone else. antes de qualquer outra pessoa. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frontes para orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido e gracioso Deus, empty of us of our selfishness esvazie-nos de nosso egoísmo and fill us with your spirit. e preencha-nos com seu espírito. We want to have your character. Nós queremos ter o seu caráter. Help us to use this technology to win souls for your kingdom. Ajude-nos a usar essa tecnologia para ganhar almas para o seu reino. And help us to make good decisions what kinds of things we want to post E ajude-nos a tomar as decisões certas de coisas boas para postar. or what we want to look at. Ou o que queremos ver. Lord, I pray this prayer Senhor, eu oro essa oração, that everyone here que todos aqui dedicates their whole heart to you dedique todo o seu coração a Ti and labors with you e trabalhe com você for the souls of men. para as almas dos homens. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. I wanted to leave a little bit of time Eu queria deixar um pouquinho de tempo for any questions. para qualquer pergunta. Perhaps maybe some of you weren't here last night Talvez alguns de vocês não estiveram aqui ontem à noite. and you have any questions. E se vocês tiverem qualquer pergunta, there's a boy there. We'll wait for a mic to get to you, but A gente vai esperar um microfone chegar. here's a aí. mic. Tem um aqui.
Dismissed him. É uma pergunta que não é sobre o tema de filme, de cinema, só que envolve mídias sociais. It's social media question. Seria justo a gente pensar que quando Jesus vier, todo olho verá através das mídias sociais que a gente tem? Ou Would it be fair for if Jesus comes and he returns, he would watch all these social medias? ou se todo olho verá literalmente, pessoalmente? Or if all the eyes will really literally testimony, witness his return? You know, I believe that when Jesus comes in the sky, Sabe, eu creio que quando Jesus vier no céu, it will be the most amazing, glorious thing será a coisa mais gloriosa e maravilhosa that your eyes cannot, you can't repeat in video. que os nossos olhos não conseguem, você não consegue produzir isso em vídeo. Have you ever tried to take a video of the sunset Já tentaram tirar uma foto do and it pôr do doesn't sol look as beautiful as your eyes? e nunca fica tão bonito quanto você está vendo? You are not going to be watching the second coming through social media. Você não vai ver, testemunhar You're going a to segunda walk vinda outside pela and rede throw this social. thing away and watch. Você vai sair, jogar o seu aparelho fora e assistir, Or testemunhar. hopefully we'll go up in the clouds and we'll Ou- watch from up there. Espero que você suba e assista ele lá do céu. Aqui. You said that when we are watching a movie, our brain, our frontal lobe kind of shut off. Correct. There's something like similar of that happens when we are listening to music. It affects the frontal lobe. Oh, you should probably repeat that in. Não, yeah. Ela perguntou se quando a gente assiste os filmes, nosso lobo frontal ele é desligado, né? Mas aí qual era o? But what was the rest of the question? So she asked if music has the same effect on your frontal lobe. Ela perguntou se a música tem o mesmo efeito no lobo. So music has a profound effect on our frontal lobe as well. Então a música também tem um efeito profundo no nosso lobo frontal. But music bypasses our reason. Mas a música ela ultrapassa a nossa razão. And affects us in our emotional bank, our limbic system. E ele também afeta o nosso lado emocional, o sistema límbico. And it is the very core of our emotional bank. E esse é o núcleo do nosso banco emocional. So the words from the music Então as palavras da música go into our mind, entram na nossa mente, but we are affected by the way that the music makes us feel. mas a gente é afetado pelo jeito que a música faz a gente se sentir. And so that is why I believe you need to be careful Então por isso que eu acredito que você tem que ter cuidado with what types of music. com que tipo de música. Because rhythmic music Porque música ritmada puts you in a hypnotic state. te coloca em um estado de hipnose. So things that beat like very loud Então coisas que têm uma batida has muito a alta different effect than somebody just playing the piano. tem um efeito diferente do que alguém apenas tocando piano. So that's one of the effects that it has on the brain. But Então, yes, it does affect the brain. Esse é um dos efeitos que ele tem no cérebro, mas sim, ele afeta sim o cérebro. Aqui. Vou fazer a pergunta, tá? Pela pessoa. Vou make the question. A pergunta é o seguinte, em relação a videogames. Né? Nós já temos hoje jogos que ao invés de você jogar com a máquina, você já interage entre pessoas. Pessoas jogando entre si. Né? Qual é a posição dele ou a opinião dele a respeito desses jogos em que se interage através dos games? He wants to know your take on the online games, where people just interact with each other. Like a game like The Sims or something? Um jogo tipo The Sims ou não? Um jogo coletivo, né? Or like World of Warcraft. Ou World of Warcraft. So he's asking about online games where people play with each other over the internet. Perguntando um jogo que as pessoas jogam na internet online, um com o outro. I believe that a game can be a fun thing to do with your friends. Eu acredito que um jogo pode ser algo divertido que você faz com os seus amigos. I don't believe that just because it's a video game, it's evil. Eu não creio que só porque seja um videogame, ele é do mal. Have you ever played tennis? Vocês já jogaram tênis? On the video game, like the Wii? No Nintendo Wii? Right? You can have fun playing tennis with your friends. Você pode se divertir com seus amigos jogando tênis. And it can be a fun interaction that you play with people. E pode ser uma interação divertida que você tem com as pessoas. But what if you played tennis on the internet for 6 hours every day? Mas e se você jogar tênis na internet todo dia por 6 horas? Now you have a different problem. Agora você tem um problema diferente. Your problem necessarily isn't the game. Seu problema não é necessariamente o jogo. It's you're wasting so much time. É que você está gastando
muito tempo doing something that doesn't benefit you. fazendo algo que não te beneficia tanto. So some of these online games that people play, Então, alguns desses jogos online que as pessoas they jogam, spend 8 hours a day playing eles às vezes sometimes. gastam 8 horas por dia jogando. Or even if it's 2 hours a day. Ou mesmo se for 2 horas por dia. Let's just say 2 hours. Vamos exemplificar, 2 You horas. play video games online. Você joga os videogames online. Even if you're playing a sports game Mesmo se você tá jogando um jogo de esporte. or a brain game with someone, Ou um jogo que exercita o cérebro com alguém. are you studying your Bible? Você está estudando a sua Bíblia? Because if you're playing for 2 hours out of the day Porque se você está jogando por 2 horas do dia and you aren't spending time reading your Bible, e não está gastando tempo lendo a Bíblia, I would say now there's a problem. eu diria que agora tem um problema. Because you could have spent that time more wisely. Porque você poderia ter usado esse tempo mais sabiamente. So I look at all things like games Então eu analiso todos esses jogos as, is this something that the Bible would let me play? como, será que isso era uma coisa que a Bíblia me deixaria A jogar? game that teaches your mind how to put puzzles together Um jogo de, sei lá, quebra-cabeça que exercita o seu cérebro? can actually exercise your mind. Pode exercitar a sua mente. The Bible tells me to exercise my E a mind. Bíblia me diz para exercitar a minha mente. So that would be something that I mean as a biblical principle. Então isso era algo, algo que eu falaria que é If meio you're que um playing a princípio video bíblico. game where people are killing each other, Agora você está jogando um jogo que as pessoas well, estão now se we have a matando, problem. aí tem um problema. Because my Bible tells me not to kill. Porque minha Bíblia diz, não matarás. So use that as your ruler Então use isso como a sua and regra. be careful of the amount of time you spend doing those E things. toma cuidado com o tempo que você gasta fazendo essas coisas. Ok. Existe um outro tipo de entretenimento, não é relacionado ao tema de hoje, que ele está muito presente na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, que são os esportes. Por exemplo, aqui existe o futebol, que seria soccer, se eu não estou errada. E em outros países existem outros tipos de esportes também que se destacam bastante. O que seria interessante destacar sobre isso? I grew up playing sports. Eu cresci jogando esportes. I love sports. Eu amo esportes. And I played basketball and football and soccer. Eu jogo basquete, futebol americano, futebol. I was a very active kid. Eu era uma criança bem ativa. I worked on a documentary Eu trabalhei num documentário with a pastor from the United States com um pastor dos Estados Unidos who was trying to be an American football star. que ele queria ser uma estrela do futebol americano. This was before he was a pastor. Antes dele ser pastor. And he trained his whole life, ever since he was little. E ele treinou a vida dele toda, desde que ele era pequeno. When he got into college, E quando ele entrou na faculdade, he was so good that he would have had a career in American football. ele era tão bom que ele seria escolhido no draft e And teria uma carreira someone profissional. injured his leg, Mas alguém machucou a perna dele. and it threw him out of competition forever. E isso aí tirou ele do jogo. He became so depressed Ele ficou tão depressivo that he wanted to commit suicide. que ele quis se suicidar. And that's when God got a hold of his heart. E foi aí que Deus alcançou ele. And he went to school E aí ele foi para a escola, and became a pastor. e estudou teologia e virou And now pastor. he's a pastor in the US. Agora ele é um pastor nos Estados Unidos. And when we worked on this documentary, E quando a gente trabalhou nesse documentário, I was like, no, God, don't take the sports from me. eu pensei assim, não, Deus, por favor, não tire os esportes de mim. I like sports. Eu amo esportes. I don't want to look at it. Não quero nem olhar para isso. But you know what I've learned to do with God? Mas sabe o que eu aprendi a fazer com Deus? I am willing to look at whatever truth you have, Eu estou disposto a ver qualquer verdade que você tem, regardless of what I think I want. não importa o que você pensa que eu quero. If it's a truth from you, I'll listen. Se é uma verdade sua, eu vou escutar. And this pastor made a very interesting point. E esse pastor, ele chegou num ponto interessante. When you get to heaven, Quando você for para o céu, are you ever going to stop somebody você vai alguma vez parar alguém from making a goal de não fazer um gol and trying to prevent them, e tentar evitar eles, to be better than them? tentar ser melhor que eles? Are you going to do that in heaven? Você vai fazer isso Ever? no céu? No. Competir? You won't. Não vai. Heaven doesn't operate like O that. céu não opera desse jeito. So the very nature that sports has Então a natureza que o esporte tem instills in us coloca dentro da a gente character um caráter to be better than someone a else. ser melhor do que os outros. These are little tiny things that build our characters. Essas são coisas pequenas que constroem o nosso caráter. Now,
Agora, I still don't think it's evil to play with a game. eu não acho que seja do mal você jogar como um jogo de lazer. I play ball with my children. Eu jogo bola com os meus I like to pequenos. shoot hoops every once in a while. Eu gosto de jogar basquete. But às I vezes. go into it with a totally different attitude. Mas eu entro em quadro ou no campo com uma atitude totalmente I diferente. don't care if we win or lose. Eu não me importo se eu I venço, don't se eu care vou to ganhar ou be better perder. than someone else. Não quero ser melhor do que outra pessoa. And I hope that there is a way to play sports positively. E eu espero que tenha uma forma, um jeito de jogar esportes positivamente. But some people, Mas algumas pessoas, it instills in them a character isso coloca neles um to want to caráter, be better than everyone else around them. desenvolve um caráter que faz com que eles queiram ser melhor que todos em And so volta I deles. believe you have to be careful of that Então eu creio que você tem que ter cuidado com isso when you play sports. quando você joga algum esporte. Ok. Oh, watching sports, not playing sports. Assistir, Ah, não jogar. that was a long way to get to the watch. Nossa, foi uma grande curva. que eu Sorry, fiz. I Desculpa. misunderstood. Eu não entendi. Watching sports is the same as wasting time. Assistir esporte é a mesma coisa que gastar tempo. It doesn't really do anything for you, Realmente não faz nada para você, and it still instills in us a spirit mas ainda assim coloca dentro de nós um espírito to be better than everyone else. a querer ser melhor do que todos os My outros. team is better than your team. Meu time é melhor que o seu time. We won over you. A gente ganhou de vocês. You have to be careful because this is the time that we should be doing our character work. A gente tem que ter cautela, porque são nessas horas que a gente está fazendo o nosso trabalho Not de to mention caráter. all of the commercials that are in between all the sports E games. sem mencionar todas essas propagandas que estão nos intervalos dos The jogos. beer, As cervejas, the girls that aren't wearing very much clothes. as garotas seminuas. Those are things that we take in when we watch those Essas são things. coisas que a gente absorve quando a gente vê So you essas need to be coisas. careful of that. Então tem que tomar cuidado com isso. Anyone else? Bom dia. Boa tarde, Scott. Antes, porém, de fazer a pergunta, quero dizer que aprecio bastante o seu trabalho desde algum tempo. Eu sempre assisto seus vídeos. Parabéns pelo trabalho. A minha pergunta é sobre videogame e filme. É praticar videogame de natureza violenta e assistir filme de terror pode abrir uma janela para uma eventual possessão? I believe the devil can easily possess us Eu acredito que o diabo pode facilmente nos possuir if we are not committed to Jesus. se a gente não estiver comprometido com Jesus. Every single day, Todo santo dia, every day, todo dia, we have to invite Jesus into our a gente hearts. tem que convidar Jesus para entrar no nosso coração. Because he's not going to force his way in. Porque ele não vai entrar lá forçado. And so it's as simple as this. Então é simples assim. When we allow sin into our lives, Quando a gente permite o pecado nas nossas vidas, Jesus out. Jesus sai. When we invite Jesus in, Quando a gente convida Jesus para entrar, sin out. o pecado sai. Romans 1:32 Romanos 1:32 says this: diz o seguinte: Who knowing the judgment of God, quem, conhecendo o julgamento de Deus, they which commit such things are worthy of death. eles que cometem tais coisas são dignos de morte. Meaning, if you kill someone, Significa que se você matar alguém, you are worthy of death, você é digno de morte, or the judgment of death. ou o julgamento da morte. But then the verse says, if it's not only the person that does the killing, Mas aí o verso continua, não é só a pessoa que faz but o them ato, who take pleasure in them that do that. mas aquele que tem prazer naquele que faz isso. So if you take pleasure in somebody killing, Então se você sente prazer em assistir alguém matando, it is as if you're doing it yourself, é como se você mesmo estivesse fazendo. and you're worthy of that judgment. E você é digno desse julgamento. And so, yes, I believe Então sim, eu creio that when we constantly submit to sin, que quando a gente constantemente se submete ao pecado, we invite the devil. a gente convida o diabo. O que você tem a me dizer sobre a cientologia, uma religião que é praticada por alguns atores, como Tom Cruise, John Travolta, que, do meu ponto de vista, é bem esquisita, né?
No, Scientology. What's your take on it? So Ron L. Hubbard, Então, Ron L. Hubbard, who started the Scientology movement, que começou o movimento da he Scientologia, was a novel writer. ele era um escritor de novelas. He wrote fake novels. Ele escrevia romances falsos. And he had a bet with his friends E ele apostou com os that amigos he dele could start a religion que ele podia começar uma religião and that everyone would follow this religion. e que todo mundo seguiria essa religião. And that's exactly how he started. E foi desse jeito que começou. But it's like a pyramid scheme. Mas é como um esquema de pirâmide. It's a controlled environment. É um ambiente controlado, where when you get in, que quando você entra, the people on top as pessoas lá em cima control everyone else underneath. Controlam todo mundo embaixo. And it's very dark. E é muito obscuro. And once you get in, e quando você entra, it's really hard to get out. É muito difícil você sair. And their teachings are all wrong. E os seus ensinamentos estão todos errados. Many of the things that they teach are opposite of the Bible. Várias das coisas que eles ensinam é o oposto da Bíblia. And so these celebrities that get involved with the Scientologist movement, então essas celebridades que se envolvem com o movimento da Scientologia, the church promises them, a igreja deles promete, if they join the church, se eles entrarem na igreja, they will make them famous. Eles vão fazer essas pessoas famosas. When they get famous, e aí quando eles ficam famosos, they must give their money back to the church. Eles devem devolver o dinheiro deles para a igreja. And that's why the church is so wealthy. E é por isso que a igreja é tão rica. So it is a very dark religion. Então é uma religião bem obscura. I highly suggest you steer clear of that. E eu altamente sugiro que vocês fiquem longe disso. Just one more, last one. A última. Eu queria saber assim, você tem filhos, né? Que tipo de programas eles assistem, ou se eles assistem, né? Que eles assistem a algum programa, alguma coisa assim, ou você limita eles a não assistir nada, alguma coisa assim? She is asking a very excellent question. Ela está me perguntando uma pergunta excelente. I'm very glad that you asked that. Estou bem orgulhoso que você I do let my children watch certain things. Eu permito as minhas crianças assistirem certas coisas. Because when I traveled around the United States, porque quando eu viajei nos Estados Unidos, and I interviewed people, e eu entrevistava as pessoas, scientists and doctors, cientistas e doutores, about the effects of TV on the brain. Sobre os efeitos da TV no cérebro. The research shows that there are certain types of programs. As pesquisas mostraram que tem certos tipos de programas that can actually help your children learn. Que podem na verdade ajudar sim as suas crianças a aprenderem. Very positive things that children can learn from media. Tem várias coisas positivas que as crianças podem aprender pela mídia. For example, por exemplo, my children have never been to Brazil. Minhas crianças nunca vieram para o Brasil. But I can show them what Brazil is like. Mas eu posso mostrar a eles o que o Brasil se parece. I can show them what the people look like. Posso mostrar como é que o povo é. What kind of animals are here. Que tipo de animais tem aqui. And so I can use media to teach my kids. Então eu posso usar a mídia para ajudar ensinar os meus filhos. I've let my kids watch Bible cartoons. Eu deixo meus filhos assistirem filmes da Bíblia. That are telling them the stories of the Bible. Que estão contando as histórias da Bíblia. But I sit down and watch them with them. Mas eu sento e assisto com elas. And I make sure that I talk about it. Eu me certifico. Eu converso com elas. Para que não seja só um entretenimento para elas. Learning. Elas estão aprendendo. But the research shows that children under the age of 2 and 3 Mas pesquisas mostram que crianças abaixo de 3 e 2 anos should never watch TV. Não deveriam assistir TV nunca. So I didn't let my children watch TV. Então eu não deixei meus filhos assistirem TV. Until they got over 3 years old. Até eles completarem 3 anos. And then I would let them watch like nature shows. E aí depois eu deixei eles assistirem filmes tipo como Things Discovery like Channel. Planet Earth. O Animal Planet também. And then my children, of course they're children, they want to watch things. E é claro, eles são crianças, eles querem assistir certas coisas. So they would ask me about like Paw Patrol. Então eles me perguntavam sobre Paw Patrol, é um Do you know desenho. What this is? Não, The little dogs. Uns cachorrinhos. There's lots of little dogs. Tem um monte de cachorrinho, é um desenho famoso lá. It's a cartoon about dogs. É um desenho sobre cachorro. And I've sat down and watched it. E eu sentei a assistir. And I didn't see anything that was like trying to teach them wrong things. E eu não vi nada lá que tentava ensinar eles coisas erradas. It was about them working together. Era sobre eles
trabalhando juntos, helping each other out, ajudando uns aos solving outros, problems. resolver problemas. Those are things I want my children to learn. Essas são coisas que eu quero que os meus filhos aprendam. So I let them occasionally watch those. Então eu deixo eles ocasionalmente But assistirem. as best as I can, Mas o melhor que eu posso fazer, I try to take my children outside. eu tento levar eles para fora, I play with them outside. brincar com eles no parque, Take them for hikes and bike rides. levar eles para passear, andar de Because I want them bicicleta. to associate fun with their dad, Porque eu quero que eles associem divertimento com o pai deles, not with the TV. não com a TV. Because when they want to think of fun Porque times, quando eles querem pensar de momentos they divertidos, ask me, Dad, let's go outside. eles me perguntam, pai, vamos sair. But I also want my children to make good decisions. Mas eu também quero que elas tomem decisões And corretas. so I educate them Então eu educo-as how to make those choices. a como fazer essas Because my escolhas. cousins love Walt Disney. Porque os meus primos adoram Walt And Disney. their kids all watch Walt E Disney. os filhos deles todos assistem os So when filmes da my Disney. children hang out with their cousins, Então quando os meus filhos vão brincar com eles, their cousins are always wanting to talk about or watch Walt Disney. os primos deles sempre estão falando de Disney ou querendo assistir os filmes da And Disney. my children, E as minhas crianças, at 5 years old, têm 5 anos, say, I don't want to watch that. e elas falam, não quero Because it assistir has isso, magic and sorcery in it. porque tem magia e feitiçaria. And they won't watch it. E eles não assistem. So I want to teach my children how to make those decisions. Então eu quero ensinar as minhas crianças, meus filhos, a fazerem essas decisões, a tomarem essas decisões. Scott, a pergunta minha é a seguinte: Question você is- cineasta, qual é a sua contribuição lá em Hollywood e o que você faz hoje? What was your contribution there in Hollywood when you worked there, and what do you do today? I started out trying to be an actor. Eu comecei tentando virar ator. So I took all the classes. Então eu fiz várias aulas. I had an agent, went on auditions. Eu tinha um agente que ia nos ensaios comigo. I went to film school in college. Eu estudei filmes na So I knew how to universidade. make them. Então eu sei como fazê-los. So I wanted to be an actor. Eu queria ser um ator. So to practice, Então para treinar, I would get a bunch of my friends together eu juntava os meus amigos and we would make our own movies. e a gente fazia os nossos próprios filmes. When I decided I didn't want to do that anymore, Quando eu decidi que eu não queria mais fazer isso, my brother had worked in television. meu irmão, ele já trabalhou na televisão. And so I asked him if he could get me a job. Então eu perguntei para ele se ele podia me dar um And emprego. I started working as a camera operator. E eu comecei a trabalhar como um operador de câmera. And I worked my way up E aí eu trabalhei o to meu be what they call a technical supervisor. para chamar o que eles chamam de um supervisor técnico. So I set up the control rooms Então eu ia lá na For sala the de directors. controle, eu ajeitava aquilo para os and that was diretores. the last position I held. E essa foi meu último trabalho lá. So what I do in ministry today Então o que eu faço no ministério hoje is I film, eu filmo, I write, eu escrevo, I edit, eu edito, I put everything together from start to finish. eu coloco as coisas todas juntas do princípio até o fim. If any of you have seen any of our documentaries, like the ones we were selling, Se vocês já viram alguns dos nossos documentários, igual those are aqueles ones que a gente estava that vendendo, we have created. são alguns dos que a gente criou. So it'll give you an idea of what it takes to put together a documentary. Então vai te dar uma ideia do que serve, do And que leva para você fazer um I use documentário. the skills that I learned in Hollywood, E eu uso as habilidades que eu aprendi em Hollywood, but I do it for God. mas eu as faço agora para Deus. And what I love about God E o que eu amo sobre Deus é is when you choose to work for Him, quando você escolhe trabalhar para He Ele, doesn't take it from you, Ele não tira de você, He trades you. Ele troca com você. You know, I had a conversation yesterday about acting, Eu estava tendo uma conversa ontem sobre atuação. and I hope what I wanted to leave you with E eu espero que o que eu queria deixar a eles was era everything that you do in this world. que tudo que você faz nesse mundo, Learn to say, God, what do you want me to do? aprenda a dizer, Deus, o que você quer que eu faça? Because God may want you to be an actor and go to Hollywood and do that. Porque talvez Deus quer que você vire um ator, vai para Hollywood e faz isso. That's not for me to make that decision. Isso não tá para mim I can only dizer. tell you what my experience is. Eu só posso dizer qual é a minha experiência. You have to make that decision with God. Você tem que fazer essa decisão com Deus. So when you pray to God Então, quando você ora para Deus and you say, I want to be a filmmaker e você diz, eu quero ser um produtor de filmes, and I want to make movies for God, e eu quero fazer filmes para Deus, ask God, is this what you want me to do? pergunte para Deus se é isso que If você it quer que eu is, faça. open the door. Se é, abra If as it's portas. not, Se close não the door. fecha.
and be able to accept whatever answer God gives you. E aceite qualquer que for a resposta So de Deus para I você. do what I love. Então eu faço o que eu amo. I love filmmaking, Eu amo, adoro fazer filmes. but now I just do it for God. Mas agora eu só as faço para Deus. Amém. Pessoal, a gente poderia ficar aqui bem mais tempo, né? Ainda tem pergunta. Na verdade, acho que o remanescente que está aqui é quem está mais interessado nas perguntas. Mas nós queremos agradecer aqui de antemão, como Ministério da Família, a presença de todos vocês. Aqueles também que tiveram, você que foi um evangelista, está levando, anunciando, mandando o convite eletrônico para amigos. E nós temos certeza que muitas pessoas fizeram isso. Nós queremos agradecer em especial você que também está aqui até essa hora para finalizar o programa. Queremos agradecer toda a nossa equipe, tá? A nossa equipe do Ministério, esses que estão de camisetinha cinza, e os seus departamentos. Muitos departamentos cooperaram para que estivesse aqui. Quero agradecer em especial ao nosso pastor Eduardo, pelo apoio, sempre. Departamento de Comunicação na Sandra, a Escola Sabatina na pessoa da Valquíria, que também teve a dinâmica. Cada professor da Escola Sabatina, que teve uma dinâmica toda alterada para que atendesse as demandas da igreja, os demais departamentos, audiovisual, dos bravadores, colibri, todo mundo que, de uma forma ou de outra, se adequou para que a programação acontecesse. E isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Pensando no maior, no bem maior, que é a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe abundantemente. Nós vamos agradecer aqui também em especial Scott, né? Ele foi uma pessoa extremamente simples, nós convivemos com eles esses dias. A gente vê muita coerência com o que ele vem trazer para vocês, trouxe para a igreja no seu estilo de vida. E isso também nos traz muita edificação, o testemunho que ele é. Eu tenho certeza que isso é o que faz ele falar com propriedade e a gente entender que essa mensagem realmente é de Deus para nós, porque a gente tem visto isso na vida do Scott. Que Deus abençoe, agradecendo demais quanto o ministério, sabendo que já mora no nosso coração. Né? Ele perguntou, gostou do slogan, então essa casinha aí também tem parte nossa, que vai ficar sempre aí com você. Tá bom? Obrigado. And we have a small gift, as we were talking. Thank you. That in Brasilia we don't have. It's a mix of everything. Yeah. Yes. Yeah. But this is something typical from Brasilia. A gente está dando um presente aqui bem típico de Brasília. Brasília é uma raça bem misturada. A gente queria te presentear com esse This is presente from típico. a Brazilian artist, a plastic artist, and some monuments from Brasilia has his paintings in the tiles. So we want you to take this Obrigado. remembrance from Brasilia. Obrigado. Thank you. Thank you. Nada. Tá. Então, you can speak Amém. the final prayer. Thank you. Agradecemos então todos vocês. Esperamos vocês na programação de mais tarde também. Vamos levantar, vamos fazer essa oração final. Scott, it's with you. Let's bow our heads. Vamos curvar nossas frontes. Dear gracious Heavenly Father, Querido e amado Pai, I thank you personally eu te agradeço pessoalmente for the opportunity to come down here and share in this family weekend. pela oportunidade de vir aqui e compartilhar esse fim de semana da família. Because God, you have seen it fit to call us your children. Porque Deus, tu tens visto e tu achou adequado vir aqui. What a privilege and honor it is to be a part of your family. Que privilégio é fazer parte da sua família. Lord, I have had such a blessed weekend. Senhor, eu tive um fim de semana tão abençoado. And I know this is just a taste of what it's going to be like in heaven. Eu sei que isso é um pequeno gosto apenas do que será no céu. So Lord, I pray with this time that we have to remain here on earth. Então, Senhor, eu oro para que esse tempo que a gente tem aqui nessa terra, That we as a church draw close together. que nós como igrejas nos unamos mais. May our families press together. Que as nossas famílias se unam mais. And may we all hold hands together. E que possamos todos nos segurar as mãos. So that we may together Para que possamos juntos share in your love. compartilhar o teu amor And witness to those around us. e testemunhar aqueles ao nosso redor. Lord, be with everyone in this church. Senhor, esteja com todos aqui dessa May igreja. you bless the work of this Que o church. Senhor abençoe o trabalho dessa May igreja. you bless the hands of everyone that was instrumental in having this weekend. Que o Senhor abençoe todas as mãos que ajudaram para que esse fim de semana fosse feito.
Lord, we honor you Senhor, nós te honramos as our amazing, loving God. como nosso incrível e amado Pai. Thank you for all you do for us. Obrigado por tudo que faz por nós. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Ainda tem algum material dele lá fora, se você quiser adquirir, tá? Ontem esgotou, ele trouxe um pouquinho mais hoje. Vocês ficam à vontade lá para adquirir. Deus abençoe, uma boa semana para todos.